A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 8, que vai ser ministrada nas igrejas no dia 23 de novembro de 2025 e traz o tema Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nos lembrando que nós estamos falando da tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Então, tudo que é relevante nesta área, nós estamos tratando. Tá bem? Então, hoje, nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional. Para isso, nós vamos, a lição traz por texto áureo Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, que está escrito: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática nos ensina que, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. 2. Ensinar que, embora muitas emoções sejam muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E terceiro objetivo, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Então nós temos aí mais ou menos a linha de pensamento que nós vamos usar para analisar esta lição, a lição de número 8. E como sempre fazemos, extraímos do texto ou do tema da lição aquilo que é relevante para a nossa análise, Então, nós estamos falando de equilíbrio interior. Quando nós falamos de equilíbrio, nós nos lembramos de muitas coisas que vêm à nossa mente. Nós vemos alguém numa corda bamba, um espetáculo circense, a pessoa, um homem, uma mulher, andando pela corda bamba, utilizando ou não de algum tipo de apoio para se equilibrar, quer dizer, para não cair, para não despencar daquilo que ele está, da altura em que ele está. Alguns, eles estão fazendo suas apresentações em alturas incríveis, que ao menor vacilo, menor erro, a sua vida está em risco, a sua integridade física está em risco. E é por isso que nós vemos também uma rede, sempre algo para amparar se houver algum problema. Porém, não é para existir. Logicamente que nós estamos usando esta questão, a questão do equilíbrio, trazendo alguns exemplos, mas nós estamos pensando principalmente na lição do nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio interior. E quando nós analisamos o mundo em que nós vivemos e a situação em que se encontra o ser humano, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, nós vemos que esta questão é de suma importância, porque ela já se transformou numa crise, numa doença, numa enfermidade mental. Quer dizer, aquilo que outrora não trazia, ou os prejuízos, ou as causas eram poucas, hoje nós vemos que se alastrou no mundo inteiro. Tá? Não sei se eu posso usar determinados termos, como pandemia, como alguma coisa, não. Mas é fato consumado que os problemas mentais eles têm aumentado cada vez mais. E que o que isto está fazendo? Está fazendo com que o equilíbrio do ser humano, quer dizer, a maneira com que ele se mantém
tem, como ele consegue se manter e transpor determinados obstáculos, ele está perdendo. E quando ele perde o interior, o equilíbrio interior, logicamente ele vai ser afetado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Tudo isto vai afetar. Bom, então nós temos a causa. Quer dizer, nós temos um problema e já sabemos qual é a causa. A vida caótica que o ser humano leva. Quer dizer, o ser humano ele está mais preocupado em ter do que ser, em aparecer do que viver, em representar do que trazer aquilo que ele verdadeiramente é. E isto vai ocasionando este desequilíbrio, esta disfunção, vamos dizer, de ordem mental, até porque é interior, quer dizer, é interno, que vai saltar para fora e a sua vida acaba perdendo as estribeiras. Mas nós vemos também, então temos a causa, temos o problema e temos a solução. A solução é a paz de Deus que excede a todo entendimento, que guardará os vossos corações, lembrando da figura, quando usamos a palavra coração, mente, o nosso pensamento, né? Os vossos corações e os vossos sentimentos. Mais adiante nós vamos ver o que são sentimentos, o que é, onde está, como deve ser tratado, como não deve ser tratado, o que deve ser pensado, como não deve ser pensado, e assim nós vamos levando adiante esse trimestre. Tá? Tendo em vista, eu gostaria de fazer uma observação, eu tenho comentado bastante com a minha esposa, que é um assunto bastante extenso, e obviamente nós não temos tempo hábil para isto, nem em sala de aula, e nem nós também, que temos aí algum tempo a mais, né, nas redes sociais. Mas, obviamente, deve suscitar no coração do aluno, do professor, do superintendente, do pastor, aguçar a curiosidade. Para quê? Para que ele busque mais conhecimento, para que ele busque mais a informação, mais tudo aquilo que ele precisa para estruturar a sua vida dentro deste assunto. Tá bem? Aqui, o que nós conseguimos fazer são algumas portas, talvez, mas é o que nós podemos fazer. Então, veja, este equilíbrio interior ele vai ser mantido, nós vamos conseguir, mediante não somente, como já foi dito, o uso de elementos humanos, refúgios humanos, qualquer técnica, qualquer filosofia, tipos de pensamento, tipos de... Não somente isto. Não estou dizendo também que não há nenhuma eficácia, mas que não é suficiente. A eficácia está na paz que excede a todo entendimento. É aquela paz que nos trará esta paz interior, o equilíbrio interior para que nós consigamos fazer a manutenção dos momentos difíceis da nossa vida, dos momentos mais catastróficos da nossa vida, e nós possamos agir com coerência cristã, Tendo em vista que nós estamos trabalhando, obviamente, com algo interior, tá? E muitas vezes nós falamos e pensamos que aquilo que vem na área do coração, na mente, do pensamento, ele está fora do controle do ser humano, entre aspas, tá bom? Está fora, mas nós devemos nos lembrar que é responsabilidade do cristão administrar suas reações. Veja, os pensamentos virão, os sentimentos virão, as emoções surgirão, porém, nós vamos falar sobre emoções e sentimentos, porém, veja, o administrar a reação, aquilo que vai partir de nós, a partir do momento em que determinada situação se apresenta, isto compete a nós. Aí está nas mãos do cristão administrar, controlar, tá? Pensar, usar a sua capacidade mental para quê? Para que as suas reações elas não extrapolem, elas não fujam, elas sejam assim, as suas reações sejam emotivas,
Por quê? São reações rápidas e acontecem sem a gente pensar. Quando vê, já aconteceu, já foi. O cristão, pelo contrário, quando a paz de Deus, que excede a todo entendimento, está no seu coração, o que acontece? Nós temos a questão também dos sentimentos, que são mais duradouros. Veja, aqui as emoções são reações rápidas, aqui o sentimento, ele dura um pouco mais. Nascem das emoções, quer dizer, a determinada emoção vai surgir um determinado sentimento e são percebidos de forma mais consciente. É aquele colocar em prática as nossas emoções, colocar em prática. Tá? Nós vamos ver exemplos de pessoas que, quando olhamos para as suas vidas, nós identificamos esta questão, que é perceber de forma mais consciente que as emoções vieram... Sabe aquela frase que as emoções estão à flor da pele? É esta questão. Então, veja, precisamos administrar suas reações. É responsabilidade do cristão administrar as suas reações. Por quê? Porque, obviamente, o que surgir desta reação é o que vai sobrar para este cristão. Ou o lamento, ou a alegria de ter conseguido, com base na palavra de Deus, veja, então nós temos aqui a paz que excede a todo entendimento e temos a palavra de Deus, que são estes norteadores. Eles vão nos ajudar a fazermos o quê? A chegarmos a uma decisão, controlar estas emoções, as reações, né, daquilo que nos causa, para quê? Para que não haja lamento no final. Então, tá bem? Há outras coisas, lógico, nós temos muitas indicações, Veja como cresceu a questão da saúde mental dentro das igrejas. Quantas pessoas estão se formando na questão da psicologia, outros na questão da psiquiatria, tá bem? É uma coisa que cobre todo o problema? De maneira alguma. Pode ajudar, porém, nós precisamos ter paz. Tá bem? E esta paz, junto com a palavra de Deus, vai, vamos dizer que a forma humana vai ajudar, vai contribuir, pode contribuir com uma parte ou com uma pequena parte dentro de um determinado problema. O que não dá é que nós deixemos de confiar na palavra de Deus e buscar esta paz que excede a todo entendimento para confiar único e exclusivamente nos métodos humanos de auxílio para estes problemas mentais, para estes problemas psíquicos, para estes problemas que surgem da mente do ser humano. Tá bem? Então, nós vemos, quando nós olhamos no objetivo de número 2, nós temos uma lição bastante que nós tivemos. Né? A lição esta, que é responsabilidade. Então, vou ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, quer dizer, elas surgem por instintos, o instinto ele age rápido, ele reage rápido, tá bem? Enquanto que o pensar nos faz deter as nossas ações e pensarmos no que estamos fazendo e chegarmos à melhor conclusão, mas mesmo assim é responsabilidade, tá? Responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer que a palavra de Deus é aquela que nos sustenta, que nos alimenta, que nos sustenta na questão de nos manter de pé. A alimentação também é um sustento, mantém a nossa saúde espiritual. E a palavra de Deus escondida no coração, como disse Davi, também nos ajuda a manter a nossa saúde mental. Quando pensamos através da palavra de Deus e nossos pensamentos estão totalmente fundamentados na palavra de Deus, esta paz que excede a todo entendimento nos traz esta tranquilidade. Por isso, Jeremias diz que quer trazer à memória somente aquilo que lhe traz esperança. Então, quando olhamos na introdução da lição, nós temos o que é o homem, tá? Corpo, alma e espírito, mas
além, que é o homem, qual a definição da lição de hoje para a questão homem? É esta aqui. Essencialmente, de essência, um ser pensante, afetivo, volitivo e livre. O que isto quer dizer? Veja que há uma sequência. Ele pensa, espera-se, né, que ele faça uso de suas faculdades mentais, tá bem? Que ele sente, e este sentimento, este sentir, deve estar também baseado e estribado na palavra de Deus para que não seja um sentimento nocivo. Então o homem pensa, sente na questão do afetivo, da afeição, tá bem? Ele deseja na questão do volitivo, da vontade, então ele deseja, o ser humano, ele deseja, nós sabemos disso, que a nossa vida ela é totalmente, quase que, e nós não podemos deixar também, dominada pelos desejos, tá bem? Porque os desejos eles podem estar fora da vontade de Deus. Então, é proibido que nós tenhamos desejos de maneira alguma. Porém, nós precisamos pensar, veja, pensar nestes desejos, pensar nestes sentimentos. E na questão de ser livre, ele age. Tá? Mas esta liberdade não me dá o direito, como cristão, de agir da maneira como bem entendo. É por isso que tudo está preso ao pensar, tá? Ao refletir e ao pensar detidamente. Tá bem? É gastar tempo pensando. Eu já falei em outras aulas que pensar cansa. Por isso que muitas pessoas eles vão tomando suas decisões sem eira e nem beira, né? E vivem aí uma vida sem lenço e sem documento. Quer dizer, por quê? Porque o homem, veja, como corpo, alma e espírito, a tricotomia, a essência deste ser humano é o quê? Ser pensante. É um ser pensante. É um ser afetivo. É um ser volitivo e é um ser livre. Livre. Porém, quando nós vamos agir, veja que tudo, veja, o sentimento, antes de expressar o sentimento, o que eu devo fazer? Pensar. Antes de desejar alguma coisa, seja um desejo satisfatório, seja um desejo que beira inveja, seja o desejo... Veja, nós vamos chegando a caminhos que vão complicando. Então eu preciso o quê? Pensar, analisar. E antes de agir, principalmente agir, eu preciso pensar. Veja que eu coloquei age ou reage, porque faz parte do ser livre, a ação e a reação. Eu vou agir, mas quando alguém age contra mim ou a meu favor, qual será a minha reação? Então, a minha reação tem que ser pensada. Para ser pensada, eu preciso ter toda esta responsabilidade de administrar baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus e na paz de Deus que excede a todo entendimento, que vai guardar todos estes sentimentos e reações no meu coração, trazendo o quê? O equilíbrio. O equilíbrio interior. É por isso que nós vemos pessoas passando por situações difíceis, enfrentando pessoas difíceis, palavras difíceis, momentos difíceis, e você diz, parece que essa pessoa não tem sangue, ele não reage, ele é uma pessoa equilibrada. Veja que o contrário é o desequilibrado, você vai ver nas atitudes, como nós vamos ver na lição aqui alguns exemplos de pessoas equilibradas e de pessoas desequilibradas interiormente. Então nós vimos aqui, o homem é essencialmente um ser pensante. Veja, se você não pensa, você está fugindo daquilo que Deus propôs para o ser humano. Ele é um ser essencialmente também afetivo, quer dizer, ele sente. Se você não sente nada, quer dizer, né, como se fosse uma estátua de gelo, né? De gelo, o que acontece? Você também está fora do padrão. Desejo. O desejo, até certo ponto, ele é bom. A partir de um determinado ponto, ultrapassando alguns limites, o desejo ele já é nocivo. Veja, eu já disse
que talvez o desejo excessivo ele vire cobiça, ele vire inveja, ele se transforme em sentimentos que têm aparência de um desejo bom. Veja, um desejo bom. Aquele que deseja o episcopado, excelente coisa, almeja. Quer dizer, ou deseja. Ou deseja. É um desejo bom, mas a partir do momento em que eu extrapolo o limite de respeitar o direito do meu irmão, do meu companheiro de ministério, ou o que quer que seja, isto já não é mais desejo, já passa a ser nocivo. E eu passo a desrespeitar o meu próximo. Eu passo a desrespeitar o meu próximo, tá bem? Então, veja, o desejo também tem que ser pensado. E a ação ou a reação, da mesma maneira. E nós vamos para o tópico de número 1. O homem, um ser afetivo, tá bem? E por que o propósito deste estudo? Como eu disse lá no princípio, o que está acontecendo? Um evidente preocupante, há um evidente e preocupante agravamento da crise. Veja, quando nós falamos em crise, nós estamos falando de algo que está saindo do controle. Tá? Por mais departamentos que eu tenha para cuidar de um determinado... Aí já vai para o departamento de crise, né? De resolução de crise, de pensar na crise, de analisar a crise. Veja, quando alguma coisa ela chega nesse estágio, acende-se vários alertas, tá bem? E isto é uma preocupação. Veja, por que o propósito do estudo? Porque há uma evidente, quer dizer, clara e preocupante agravamento. Eu falei, eu estava lendo evidente aqui, eu falei agravamente. Agravamento. Tá? Um claro agravamento e preocupante também da crise. Que crise é esta? Da saúde mental em todo o mundo. Se é em todo o mundo, logicamente o Brasil está incluído. O Brasil está incluído. Tá bem? E a preocupação primária nossa é esta, com o Brasil. Precisamos primeiro, né, cuidar da nossa casa. Depois nós vamos cuidar da casa dos outros. Tá bem? Então, este agravamento que nós estamos vendo nos dias de hoje, o número cada vez maior de pessoas procurando, precisando deste atendimento psíquico, deste pensamento, deste tratamento, deste apoio mental. Por quê? Porque o mundo está entrando em crise. O mundo está em crise. Não somente no Brasil, as notícias nocivas e preocupantes de determinados desfechos não é somente nossa, de maneira alguma. Nós vamos ver aí países estabilizados economicamente, países estabilizados socialmente, mas quando... A minha mãe sempre dizia assim, quanto mais você tem, mais você quer. Se você não consegue administrar com 100, você não consegue administrar com 1000. O que ela queria me dizer? Ela dizia assim que, veja, quanto mais o ser humano tem, mais o ser humano gasta. E agindo assim, mais ele vai precisar. Então, quanto mais nós nos preocupamos e aquela ansiedade ela toma conta do nosso coração, o que isto toma conta do nosso coração? A nossa mente passa a se perturbar com determinadas situações. O que acontece? Nós vamos nos afundando em problemas psíquicos, né? Que é a famosa doença psicossomática, quer dizer, é uma doença que está arraigada, alojada na mente e que vai afetar todo o que é que vai fazer. Por isso que o apóstolo Pedro diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isto vai trazer o quê? Veja, o contentamento. Então, a partir do momento em que eu estou contente, que eu estou tranquilo, que eu estou mesmo em meio a crises, mas eu estou tranquilo, eu estou contente, eu estou tendo controle da minha mente, controle da minha vida, passo a ter controle da minha finança, controle da minha saúde. Veja, tudo isto baseado em quê? Na palavra de Deus e na paz que excede a todo entendimento.
É isto que vai trazer para mim esta tranquilidade e esta segurança. Tá? Até pouco tempo atrás, algumas pessoas usavam esta frase, né? O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo, e é uma realidade, ela precisa estar em Cristo. Tá vendo? No ponto de número, nós falamos dos propósitos do estudo. Por quê? Veja, a saúde mental está em primeiro lugar hoje, na questão de preocupação, Quantas pessoas estão perdendo o seu equilíbrio mental, tá? São pessoas que estão perdendo esta paz interior, e isto faz com que este sentimento aflore, e ele se transforme em quê? Em ações. Também é o que nós vamos ver mais adiante. Ponto de número 1, 2, afetividades, emoções e sentimentos. Então, nós estamos falando sobre uma atividade, a afetividade, nós estamos falando sobre isso. Então, a grosso modo, que é a afetividade? É a nossa capacidade. Veja que nós já falamos que se eu não estiver dentro desta situação, eu não estarei apto, eu não sou capaz. Aqui fala que a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar sentimentos e emoções. Veja que aqui agora entra o ponto interessante, que é a demonstração. A partir do momento em que eu demonstro, isto tem que me lembrar que outros estão vendo. Tá? Se não estão vendo, estão sendo atingidos. Tá? Estão fazendo parte, seja próximo, seja distante. Veja, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar sentimentos, tá? E emoções. Lembrando que o sentimento nasce das emoções. Aqui é uma questão rápida e acontece sem a gente pensar. Aqui é duradouro, eles nascem das emoções e são percebidos de forma mais consciente. Quer dizer, você vai entender o que está acontecendo. Mas eu quero ficar com esta questão da demonstração. Então, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar. Veja que está dentro aqui da afetividade. O ser humano sendo um ser essencialmente afetivo. Deus nos criou com esta característica, é por isso que nós vivemos em sociedade, é por isso que nós construímos relacionamentos, é por isso que nós construímos família, constituímos família, é por isso que nós... Por quê? Veja, o Senhor nos deu a capacidade de sentir, tá bem? De sentir. Obviamente que os exemplos que eu citei são sentimentos bons, olha lá. São duradouros, nascem das emoções, tá bem? À primeira vista nós tivemos a emoção e a reação desta emoção surgiu o sentimento, que são o quê? Que são percebidos de forma mais consciente, tá bem? Então é a capacidade de sentir. O ser humano, ele não pode perder esta capacidade, porque a partir do momento em que eu sinto, eu percebo, eu consigo me colocar no lugar de alguém, eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo agir de forma satisfatória para melhorar, para ajudar tanto o meu próximo quanto, né, seja a família, o que quer, ou este próximo, quem quer que ele seja. Mas se eu sou uma pessoa de pedra, eu não tenho sentimentos, para mim é indiferente o sofrimento do próximo, é indiferente o sofrimento do meu irmão, a lágrima do meu irmão, a lágrima do meu próximo, independente se ele faz parte ou não, vamos dizer assim, da nossa fé, não quis usar religião e nem denominação, mas ele fazendo ou não parte da nossa fé, daquilo que nós cremos, independente disto, como somos seres afetivos, né? Esta afetividade ela é demonstrada como? Através do quê? De sentimentos e emoções. É o que fará nós reagirmos a uma situação.
tá bem? É aquela reação que você olha e você chora. É aquela ação que você olha e você ri. É aquela situação que você olha e você enoja. É aquela situação que você olha e você se irrita. Veja, e nós temos no ponto de número 1.3 a explicação disto. Por quê? Quais são os principais afetos? A lição nos mostra 6. A alegria, o medo, a raiva, a surpresa, o nojo e a tristeza. São estas 6. Tá? É a mesma coisa, talvez não, mas eu pensei no arco-íris. Nós temos ali as 7 cores primárias. Das 7 cores primárias é que advém as demais. Você vai misturando uma com outra e você vai tendo cores novas e diferentes. Mas as primárias estão ali, aquelas 7 cores do arco-íris. Tá bom? E aqui nós temos 6 emoções básicas. Vamos sempre ler ali. Tá? Emoções básicas, quer dizer, é a base de onde surge, de onde vêm todas as coisas, tá bem? Então vamos lá. A alegria, ela é uma emoção rápida, tá? E ela pode fugir do nosso controle ou ela pode não ser duradoura? Sim. Outra, medo. Nós vamos falar sobre isto aqui. Mas você vai falar mais medo, irmão Maurício? Sim, algumas, veja, mesmo sendo desagradáveis algumas emoções, nós precisamos delas. Elas são importantes e podem nos trazer benefícios, nós vamos falar mais adiante. Tá bem? Raiva. Tem situação, tem coisa, notícia, vídeo, qualquer coisa, que aquilo desperta a nossa raiva. É uma emoção rápida. Mas aí o que vem? O sentimento. O sentimento, o que é que eu vou fazer? No controle, quer dizer, na administração, eu não vou permitir que esta raiva se transforme em ação. Tá bem? Veja, ela é percebida de forma mais consciente. Tá bem? Consciente. Tem mais um pedacinho aqui. De forma mais consciente. Surpresa. Fui surpreendido por uma coisa boa, por uma coisa ruim. Tá? Então, nós estamos ainda dentro do campo das emoções. Nojo de alguma coisa, tristeza também. Veja, nós temos alegria aqui e tristeza aqui. Então, são as 6 emoções básicas da constituição do ser humano. Destas advêm as outras. Tá? E nós vamos ter exemplos, nós vamos ter um exemplo ruim da questão de uma emoção que não foi controlada e o sentimento que aflorou foi algo ruim. Por quê? Veja, nós temos Caim, no ponto de número 1.4, que diz, né, inveja, ira e ódio não deixam de ser emoções também. Veja, mesmo sendo advertido por Deus administrar, ele não administrou. Pelo contrário, ele permitiu que a emoção se transformasse em sentimento de ódio. E qual é o desfecho? A eliminação de seu irmão. Ele mata o seu irmão. Porque, veja, ele não consegue administrar esta emoção, esta ira, desde o momento em que ele entendeu que Deus preferia mais o seu irmão do que a ele, sendo que é uma conclusão errada. Não era esta a conclusão. O que Deus queria era que Caim, tão somente, permitisse que Deus entrasse com a sua paz para guardar o seu coração e os seus sentimentos. Tá bem? E este equilíbrio interior viria do quê? Da responsabilidade de administrar suas reações. Qual foi a reação de Caim? Ele simplesmente, Deus vem falando com ele, mas ele simplesmente deixa que esta emoção ela tome conta e seus sentimentos aflorem, sabe, mesmo consciente. Ele sabia que não foi premeditado. Ele leva o seu irmão para um determinado lugar para ali dar cabo de sua vida, mesmo sendo alertado por Deus, advertido por Deus. Ele permite que as emoções tomem conta e transformem um sentimento de ódio em um sentimento de ódio e mate o seu irmão. Quantas vezes nós não agimos desta maneira? Talvez não matemo-lo com uma pedra,
ou com qualquer outro tipo, mas matamos com a língua, tá bem? Matamos com a nossa omissão de ajuda, de socorro, de apoio, matamos porque vemos que a pessoa está precisando, mas nós não conseguimos mais sentir na questão de afeto, nós não conseguimos mais sentir, veja, a dor do nosso irmão e nós simplesmente deixamos que ele, sem nenhum tipo de remorso, quantas pessoas nós permitimos que vão à beira do abismo e até venham a perder a sua vida, a sua paz, a sua saúde, e nós simplesmente, como diz o povo lá fora, não movemos sequer uma palha. Não movemos uma palha, porque nós permitimos que a emoção se transforme em sentimento de ódio. E isto, o cristão, ele não está livre. Qual é o momento, a partir de que momento o cristão está livre disto? Veja, o equilíbrio, quando a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, entrar em sua vida e guardar seus pensamentos, seu coração, seus sentimentos, todos eles em quem? Em Cristo Jesus. Lançando sobre ele, como disse Pedro, e também lembrando do quê? Que nós precisamos administrar estas reações. Caim não conseguiu. Ele deixou o ódio tomar um volume tão grande na sua vida que quando ele olhou para o seu próprio irmão, é como se ele fosse um estranho, ele não o conhecesse. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com estas emoções, com estes sentimentos. Veja, a ponto de não reconhecer o próprio irmão. Ele simplesmente, daí ele não pensou no irmão, ele não pensou na dor do pai, ele não pensou na dor da mãe, ele não pensou no que viria, qual seria a reação de Deus também. Apesar que o Senhor já o havia avisado. Então nós precisamos pensar por quê? Ponto de número 2, nós vamos entrar agora. No ponto de número 2 que nós temos o quê? As emoções, experiências e controle. Veja que toda lição ela está ligada, atrelada ao controle, ao equilíbrio. A partir do momento em que eu consigo colocar um freio nos meus sentimentos e nas minhas emoções e trago todos eles em Cristo Jesus guardados pela paz de Deus, obviamente a minha vida, a comunhão, a minha vida em sociedade, em família, profissional, educativa, qualquer que seja a área, ela vai ser muito melhor. Por quê? Nós vamos voltar à ideia no ponto de número 2, reação e decisão. Aqui nós falamos da responsabilidade de administrar. Aqui a responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Então vamos lá. O meu emocional está em ebulição. Qual é a minha responsabilidade como um ser pensante, como um ser afetivo, volitivo e livre? É conseguir decidir. Veja, quando eu administro, a conclusão que eu chego é o quê? É qual decisão eu vou tomar. Então, eu tenho N decisões que eu posso tomar, mas pensando, analisando, sentindo, tá? Desejando e agindo conforme a vontade de Deus, com base na sua palavra, qual será a minha decisão? Quantas vezes nós vamos tomar a vida de Davi como exemplo? Quantas vezes Davi encontra Saul numa situação desprevenida? Vamos chamar assim. Lá no mundo tem outra coisa que fala. Tá bem? Quantas vezes ele pegou? Teve uma vez que ele pegou literalmente ele de calças arriadas, vamos dizer assim. Mas ele não se aproveita. Ele poderia muito bem, no calor da emoção, falar, você quer? Vou. Mas ele lembrava que Saul era um ungido de Deus. Ele lembrava que Saul era pai de Jonathan. Ele foi pensando, e na hora de decidir, o que ele decidiu? Ele simplesmente foi lá, tirou só um pedacinho da veste dele. De longe ele disse, aqui, rei, se eu quisesse. Mas não é minha intenção, porque eu tenho equilíbrio.
interior, eu sei pesar, eu sei dosar as coisas, eu sei decidir. Então é responsabilidade nossa. Veja, aqui nós temos Caim que decide totalmente errado. E aqui nós temos, lembramos que esta responsabilidade também é nossa, de decidir como agir, decidir como agir. E nós precisamos pensar muito bem, porque depois de agir, depois da ação, a única coisa que resta é a reação. Eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais voltar atrás. Por quê? É por isso que, diante de uma reação emocional, quais são elas? Quais são as emoções básicas? Emoções básicas. Uma reação emocional. Alegria é uma reação emocional. Medo, raiva, surpresa. Tá? Nós temos aqui a raiva, tá lá a raiva. Tá bem? Surpresa, nojo, tristeza. São as 6 emoções básicas. É neste momento em que eu tenho que pôr a mão na minha consciência e o meu coração estar guardado pela paz de Deus que excede todo entendimento. Meus pensamentos e meus sentimentos guardados em Cristo. Qual será a minha decisão? Com aquele pensamento que nós sempre expressamos. No meu lugar, o que Jesus faria? Então, se Jesus estivesse aqui, o que é que ele iria fazer? É aí que a decisão ela vem de forma correta. Tá bem? Mas quando não há esta análise, esse tempo de reação a uma reação, a outra reação emocional, as decisões são catastróficas, E nós vimos muitas reações desse tipo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, veja, a responsabilidade aqui, onde ela está, a responsabilidade é de administrar reações. Aqui, a responsabilidade é de decidir como agir. Tá? São sequências, nós podemos pensar em sequências. Então, eu penso na administração, administrei. Agora, qual é a responsabilidade? Já que eu administrei, eu vou decidir. Se eu administrei corretamente a situação, qual será a minha decisão? Correta também. Correta também. Mas se eu não consigo administrar, se eu não consigo trabalhar uma situação na minha vida, obviamente, as minhas decisões também serão equivocadas. Tá bem? Ponto 2.2, dentro das emoções, experiência e controle, nós vamos falar sobre emoção e pecado. Então, voltamos àquela ideia do fato de uma emoção ser instintiva, quer dizer, de instinto. Nós sabemos o que é instintivo, quer dizer, de instinto, é aquela quase parte animal nossa que reage, né? Tanto é que eu sempre cito, os homens pensam, os animais, por causa do instinto, o que eles fazem? Eles reagem. Tá? Mas, tendo em vista essa situação também, que às vezes foge do nosso controle, nós temos que nos lembrar, veja, isto não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Foi o que aconteceu aqui. Ele poderia ter olhado para Deus e falou, eu não pensei, eu simplesmente fui agir, aconteceu, infelizmente, me desculpa. Não, não. O caráter pecaminoso continua. Por quê? Veja, além de ser um caráter, é o primeiro homicídio. Dali vão vir outros sentimentos para Caim. Medo, tristeza e outras coisas mais da vida dele. Tá bem? Então nós vemos que as emoções, a emoção e pecado, ele está próximo um do outro. Tá? Eu posso até, né, como a gente vê em muito noticiário, eu não sabia que eu estava fora de mim quando eu vi que eu dei por mim já tinha acontecido. Opa, mas vai sofrer as sanções do mesmo jeito. Vai sofrer tudo. Ainda que você até tente colocar a culpa no ser inumano, como muitos fazem, né? Coloca a culpa no diabo, coloca a culpa nisso, coloca a culpa naquilo, nas situações, porque na infância ele foi isto, ele foi aquilo. Ora, então, se na infância passou por tudo isto, ele teve uma vida inteira para quê? Para buscar auxílio, tanto nas formulações humanas e teológicas, quanto na paz de Deus que excede todo entendimento. Tá bem?
e Ele vai guardar os nossos corações. E na palavra do Senhor. Quer dizer, por que esperou tanto tempo? Por que esperar tanto tempo, sendo que há uma saída e a saída é o Senhor Jesus Cristo. Relembrando que eu não estou dizendo que estas formulações humanas e teológicas, elas não tenham efeito. Tem, mas não se dividirmos em 3 partes, talvez seja 1/3. Talvez seja, ou não chegue a 1/3 do todo, tá bem? O que é que completa os outros 2/3? A parte maior é a paz de Deus e a palavra do Senhor que estará forte em nosso coração, Quando nós falamos do ponto 2, 3, o aspecto positivo das emoções, veja, existem emoções que nós não gostamos. O escritor, muito sabiamente, ele diz, mesmo desagradáveis, certas emoções, tá? E pegou como base a questão do medo. Nem todo mundo gosta de sentir medo. Nem todo mundo gosta. Então, existem emoções que elas são desagradáveis. Tem várias aqui, ó. Raiva é desagradável? É. Tristeza, nojo, surpresa talvez não, alegria não. Mas medo também é desagradável. Porém, estas emoções nos trazem muitos benefícios. Sabe, aquela situação em que você vai fazer, você vai cometer, você vai colocar, as suas emoções estão afloradas, tá? E você percebe, pelo sentimento gerado, você percebe conscientemente que aquilo que você vai fazer vai desagradar a Deus, o que acontece? Você vai frear. Quantas vezes nós chegamos na beira do abismo e paramos? Chegamos na beira do pecado e paramos. Chegamos à beira do ato e paramos. Isto são emoções. É aquilo que fez com que um sinal de alerta fosse aceso na nossa vida. Veja, vamos usar o medo. O medo é desagradável, mas o medo, ele é um freio, ele é um limitador de ações muito grande na nossa vida. Veja, quando olhamos para acidentes cometidos em águas, seja rios, represas, o mar, quem é que perde a vida nesses lugares? Quem sabe ou quem não sabe? A não ser que seja uma situação muito diferente. A pessoa está atravessando um rio e a embarcação naufraga. Aí não tem como. Mas quem é que abusa do perigo? Quem tem medo ou quem não tem medo? Veja, por quê? Quem tem medo, mesmo conhecendo estas áreas que eu citei e técnicas para entrar e sair da água, quem tem medo, ele não abusa. Ele sabe, ele olha e ele sabe. Ele pensa, veja, ele toma cuidado. Mesmo que a vontade, a emoção de estar no lugar, talvez pela primeira vez, a primeira vez que eu vi o mar. Pronto, a primeira vez que eu vi o Rio Paraná, aqui do lado, gigantesco, maravilhoso. Lindo, eu sou apaixonado por água, vamos dizer assim. Sabe? Tem lugares ali que para atravessar aquele rio você vai a 14, 16, 20 quilômetros de pontes para chegar do outro lado. E aquele mundaréu, como dizia minha mãe, aquele mundaréu de água, aquilo traz emoções, tá? Desejos. Só que o que acontece? Opa! Meu amigo, tem lugar ali que dá 20, 30 metros de fundura. Vamos exagerar. Talvez eu esteja citando números aqui, né? Me lembrei de uma situação engraçada, né? Mas está nesse... Eu estou usando o exagero. O exagero é algo que a língua portuguesa me permite usar, tá bem? Então, vamos usar o exagero. Veja, quando você chega no mar pela primeira vez, bonito, imponente, ondas, isto, aquilo, qual é o desejo? Entrar. O que o medo faz? O que esta emoção faz? Vai chegar no seu ouvidinho e vai dizer, tome cuidado. Toma cuidado. É perigoso. Olha o tamanho dessas ondas. Não é só ela vir. O perigo está na hora que ela volta, né? A hora que a água recolhe. E é ali que vai levando tudo, dependendo da força em que estiver a maré. Então, nós precisamos de sentimento, dessas emoções,
mesmo que elas sejam desagradáveis. Algumas emoções desagradáveis, o que ela vai fazer? Ela vai servir como freio, ela vai injetar em nosso organismo determinadas substâncias nossas que o próprio organismo produz, em que vai nos deixar em posição de alerta, de cuidado, tá bem? Raiva, tá? É uma emoção, tá? Ela é desagradável, mas ela pode trazer benefício? Não, então ela precisa ser controlada. Surpresa é uma boa, você se surpreende e aquilo faz com que eu não gosto de abrir portas, não gosto. Se eu vou fazer uma visita a um hospital, se eu vou, eu começo a pensar no que me espera do outro lado da porta. E aquilo começa a me trazer um determinado desconforto. Não que eu não deixe de entrar, mas eu vou entrar diferente. Eu não gosto da surpresa, vamos dizer assim. Eu não quero ser surpreendido. Então, quanto mais informações eu puder ter sobre onde eu vou, com quem eu vou, onde eu vou entrar o jeito que eu vou agir, para mim melhor. Por quê? Porque vai me deixar mais tranquilo, mais tranquilo. E isso é interessante, porque mesmo sendo desagradável, eu vou conseguir administrar a minha reação ao abrir a porta. Tá? Eu vou conseguir administrar, porque mesmo como muitas vezes situações desagradáveis eu vi atrás das portas que eu abri, mas, veja, a paz de Deus e a palavra do Senhor foram a base do quê? Do meu equilíbrio. E eu pude manter este equilíbrio, não demonstrar tanta surpresa, para também não constranger quem estava do outro lado. Tá bem? Então, ponto 2, 3, veja, mesmo desagradáveis, nós precisamos destas emoções, tá bem? E tendo aí seu aspecto positivo, tá? O que é o positivo? É ela nos trazer muitos benefícios e livramento. Vou chamar esses benefícios de livramentos. Livramentos. Vamos para o ponto de número 3 e último, sentimentos guardados por Deus. 2.1, 3.1, a falsa autonomia humana. O que é autonomia? É quando nós nos tornamos autônomos, sabe? Tem o profissional que tem carteira registrada, que tem isto, ou tem um contrato, e tem o autônomo. Ele não deixa de pagar os seus tributos trabalhistas, profissional, mas ele não tem um registro em carteira, nem um carimbo de contrato batido na carteira profissional, como a gente chama, né? Na carteira profissional. Então, veja bem, então autonomia é isto. Veja, o autônomo, ele pode fazer o seu horário de entrada, o seu horário de almoço, o seu horário de saída, seus feriados, seus finais de semana, porque ele é autônomo. O empregado, não, ele já tem que cumprir as normas da empresa. Então, ele está preso a um registro ou a um contrato na sua CLT. Não, CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Na sua carteira profissional. Tá? Na sua carteira profissional, que agora eu me esqueci. Eu lembro do número, da série da minha carteira e não consigo lembrar da sigla. Mas tá bom, tá bem? Então, veja, com tantas outras, como em tantas outras áreas, veja, o homem moderno, o ser humano moderno, onde está o ser humano moderno, aqui é preocupante agravamento da crise da saúde mental, por quê? Porque o homem quer tomar conta da sua própria vida, está aqui, como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade, em suas próprias aptidões, em seus próprios dons naturais. Veja, e é um engano. Veja que a área sentimental e emotiva, ela foi colocada também junto com as outras áreas da vida. Então, nesse aspecto também, que aspecto é este? Das emoções e sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Por isso o aumento, cada vez mais que nós nos distanciamos de Deus,
cada vez mais que nós tiramos a nossa vida das mãos de Deus, tá? Quando eu digo ela completa, corpo, alma e espírito, do controle de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, da paz que excede a todo entendimento, a palavra do Senhor regendo e direcionando, o que vai acontecer? Óbvio, não poderia ser outro resultado, a não ser o agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo. Por quê? Nós temos exemplos sobejos na Bíblia, de pessoas que quiseram administrar suas próprias vidas. E o final delas foi o quê? Como diz o provecista, caminhos que para o homem parecem caminhos de vida. Quer dizer, quando eu passo a acreditar na minha própria capacidade. Então parece até caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Caminhos de morte. Porque toda vez que o homem tenta administrar alguma coisa desprovida da presença de Deus, da palavra de Deus e da paz de Deus, que excede a todo entendimento, qual é o final? Desastroso, catastrófico, tá bem? E muitas vezes não dá nem para voltar e consertar, infelizmente. Tá? E agora nós vamos falar sobre o processo. Veja, nós falamos sobre a falsa autonomia. Então, esta autonomia, esta independência de Deus, ela traz até uma segurança aparente. Mas quando nós vemos o final, nós olhamos para um lado e para o outro, aí a gente diz assim, e agora, Senhor, o que eu faço? Senhor, você me deixou lá atrás. Agora resolva. Alguns, graças a Deus, têm dado tempo de voltar atrás, consertar a situação e entregar novamente o controle da sua vida nas mãos do Senhor e obter este equilíbrio interior. Outros, infelizmente, não. Infelizmente, não. Tem entrado em parafuso e agora, ou o retorno, o tratamento, ele se torna muito mais difícil, ou chegamos naquela situação em que o profissional vai olhar para nós e dizer, não tem mais jeito, não tem mais o que se fazer. Tá? Aí, um milagre é o que se espera. Então, nós estamos falando agora obediência, humildade e oração dentro dos sentimentos guardados por Deus. Tá? Então, nós falamos tudo aquilo que podemos. Mas, veja, nós temos que nos lembrar que dentro deste sentimento guardado e das experiências e controle, nós temos que lembrar que tudo isto é um processo. E nós já falamos que podemos basear este processo em ofertas humanas. Tá? Todas as suas filosofias, pensamentos. Tá? Então, este processo, eu tenho que me lembrar, e eu vou me lembrar também, que eu já disse que talvez dentro do tratamento, dentro do controle, do equilíbrio, as formulações humanas, elas sejam aí quase, talvez um terço, talvez, às vezes até menos do que isto. Por quê? Porque o processo ele é sobrenatural. Veja, não é algo da esfera humana, da esfera natural, da esfera... Não, é algo sobrenatural. Quer dizer, nós estamos falando de algo que excede ao entendimento, assim como a paz. Tá? Sobrenatural. Processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos que estão embutidos dentro dele, que ocorre através da paz de Deus. Vamos repetir para finalizar aquilo que nós estamos falando. Veja, todo este processo, nós falamos de administrar, nós falamos de decidir, de permitir, isso tudo faz parte da nossa característica, tá bem? Querer ou não deixar o controle nas mãos de Deus, tá? E não contar com a nossa própria capacidade, nós temos que entender tudo isto que é um processo sobrenatural. E só pode ocorrer através da paz de Deus. Então eu vou encerrar com a primeira parte, porque a segunda nós já citamos algumas vezes. Veja, é um processo, meu querido irmão. Se eu e você estamos passando por este problema, nós temos que entender que
humanamente é impossível resolver. A resolução deste desequilíbrio emocional, interior, ou desequilíbrio que for, ele não pode ser, este abalo, ele não pode ser controlado pela vontade humana, ou só por formulações humanas, mas principalmente o que nós precisamos, da paz de Deus. E esta paz vem mediante a presença de Jesus Cristo em nossa vida, nos justificando. Temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. E esta paz, esta justificação de Cristo, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E este habitante maravilhoso na nossa vida, ele vai nos trazer tudo o que está atrelado a Deus. Paz, vamos separar agora, alegria. Tá, vamos ficar com essas duas daqui. Tá bem? Se nós estamos passando por este problema, precisamos buscar ajuda, tanto humana, mas principalmente ao auxílio e ajuda divino. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós consigamos e possamos aprender que a batalha do equilíbrio interior está no controle das emoções e dos sentimentos. Mas quem é que pode nos ajudar? Deus. Deus é quem vai nos ajudar neste controle para mantermos o equilíbrio e conseguirmos uma vida plena, contente, satisfatória na presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.